Igor, curiosidade, como é que começou a Patati Patatá? Patati Patatá começou em 1984 com um sonho de um menino ainda, que era meu pai, de ser famoso, de ser artista. Meu pai disse que ele não sabia se ele queria ser cantor, bailarino, apresentador, ator, ele só queria aparecer, é isso que ele fala. E aí ele foi encontrando os caminhos através da arte. Primeiro ele encontrou a mágica e através da mágica ele entrou no grupo Patati Patatá, que era um grupo, um quarteto, com 2 palhaços, uma bailarina e um mágico. E aí Você não sabia? Exatamente, aí ele era esse mágico. Depois aconteceu um acidente no grupo, faleceram os integrantes do grupo, que eram filhos de uma senhora, né, de uma mãe. Então ele continuou o legado do Patati Patatá com a família dele, e ele tocou, né, e continuou. Cara, interessantíssimo. E uma curiosidade, foi em São Paulo mesmo? Onde começou essa história? Capital? Começou em São Paulo, capital. Nós somos de São Paulo também. O acidente em questão, né, foi em Minas Gerais, se eu não me engano. A gente não dá muito luz a isso geralmente porque é uma história triste, né? Mas é uma verdade. Então, aconteceu um acidente, faleceram esses 3 irmãos. E aí meu pai assume com o irmão dele o grupo Patati Patatá. O jeito que a gente vê hoje das roupas, do figurino, da maquiagem, aí já é uma criação 100% do meu pai. Mas o nome em si, Patati Patatá, é interessante, já existia. E curiosidade, qual que foi o ponto de virada que começou a sair de algo pequeno para algo grandioso que impactou o Brasil inteiro, né? O ponto de virada veio ali em meados de 2008, mais ou menos, porque o Patati Patatá, um modelo de negócio interessante, né? Como estamos aqui numa conversa onde a gente pode falar de business como um todo, um modelo de negócio interessante porque ele permite estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? O lúdico a gente já entendeu. Então, a gente tinha escritórios em 17 estados do país e fazíamos shows simultâneos. Isso durante 25 anos, tá? Isso é importante dizer, que o sucesso não veio um ano depois, 2, 3, 5, veio 25 anos depois que a gente começou a colher os frutos. Mas ali, por volta de 2008, 2009, a gente percebeu que estávamos realmente começando a ficar conhecidos. E por que a gente percebeu? Porque começaram a ter alguns shows falsos de Patati Patatá. Olha que doido isso. Porque na época o YouTube ainda estava tracionando no Brasil, redes sociais, acho que o Instagram nem existia, Facebook começando a pegar, o Orkut, então não tinha como você metrificar isso. Se você lá em Manaus estava explodido ou lá na Bahia, a gente não sabia disso. Embora fazia um trabalho diário há décadas, né? Mas a gente não sabia disso. Até que a gente começou a ficar sabendo desses shows falsos, a gente falou, opa, então se tem show falso, pode ter show verdadeiro. Tem alguém querendo assistir show, né, do Patati Patatá. E aí depois veio o nosso contrato com a gravadora Som Livre, Grupo Globo, depois veio o nosso programa diário no SBT, nacionalmente, 2 horas por dia, e por aí vai. Aí a história vai continuando. Os prêmios de YouTube, produtos de licenciamento, e foi embora. Aliás, agora você tocou num ponto que eu fiquei curioso. Produtos e licenciamento. Compartilha um pouquinho dos números de vocês hoje, até para o pessoal entender a grandeza. Aliás, todo mundo conhece, mas a grandeza em números do grupo. Não sei se vocês chamam de grupo Patati Patatá. Como é que vocês chamam? Grupo Patati Grupo? Patatá, É isso mesmo? de empresas, é. Grupo de empresas. Nós temos uma editora focada em soluções de alfabetização para o setor público. Nós temos uma empresa de entretenimento. Aliás, você de educação pode dar aula pra gente, né? Depois dá uns toques. Mas nós temos essa editora muito recente, coisa de 3 anos pra cá. A nossa empresa de entretenimento, que cuida de tudo de entretenimento do Patati Patatá, desde os nossos 2 circos que viajam o Brasil, as turnês, os shows, prefeituras, etc. E a Rinaldi Produções, que faz essa gestão da marca como um todo, né? Os ativos da marca, tanto audiovisual, como, por exemplo, você perguntou de números, YouTube, a gente tá quase em 11 milhões de inscritos. Pera aí, você passou a marca dos 10 milhões. Passamos a marca 10,9 agora, milhões de inscritos. Cara, é coisa pra caramba. Aqui a gente tá lutando pros 100 mil. O cara aqui já tá nos 10 milhões. Inclusive, não deixa de seguir a gente aqui no canal, comentar o que você tá achando, compartilhar com os amigos. Não esquece disso. Aliás, tem troféu aqui. Olha aqui, olha que coisa linda, gente. Eu não sei se você já viu um troféu desse nível aqui. Gente, é pesado, viu? É bem pesado. Esse aqui é o Play de diamante de 10 milhões que o YouTube manda aí, ó. Pro Patati Patatá, ó. Tá cheio de marca de mãos que a gente tava pegando aqui pra ver, né? Boa, que maravilha. Animal, cara. Isso. Quando que vocês atingiram 10 milhões? Foi recente? Cara, acho que tem uns 6 meses, talvez um pouquinho legal. menos, por aí. E 9 bilhões, na verdade, acho que já vai bater também 10 bilhões de views. Você é pai, sabe como é, né? A gente com criança em casa, as crianças quando gostam, elas gostam, né? Então, a gente dá graças a Deus pelo carinho que as crianças têm e pelo carinho que os pais têm com o Patati Patatá, né? De permitir que as crianças assistam, né? O Patati Patatá. A
de licenciamento são mais de 1.600, na verdade agora 1.650 aproximadamente produtos lançados em todas as categorias que você pode imaginar. Então, cara, desde vestuário a papelaria, brinquedos, obviamente, em alimentos, vitaminas, cara, tudo que você pode imaginar. A gente já licenciou frutas, tudo. 1.600 e pouco. Tem que ter um pouco de tudo, né? E esse é um trabalho que a gente continua sempre lançando novos produtos, novas oportunidades. Eu tenho curiosidade, quantos patatis, patatás tem hoje por aí pra você conseguir dar conta de tudo? Porque aonde você olha, vocês estão fazendo acontecer. Ô, Ender, tem um monte de patati patatá falso por aí. Você sabia que a gente tem um departamento dentro do nosso escritório chamado caça-cover? Ô, louco. Sério? Porque, vou te falar assim, todo mês tem dezenas de eventos falsos pelo Brasil inteiro. Então, pelo cuidado que a gente precisa ter com as famílias, né? Perfeito. A gente faz questão de ter esse trabalho mesmo de combate a isso. Porque não é uma questão apenas monetária, também. Mas não é só isso, porque às vezes são eventos que não vai fazer diferença pra gente. Mas não é esse o ponto. O ponto é que pra você trabalhar com criança, é muito sério. De novo, você sabe disso que você é pai, quem é pai ou mãe está nos ouvindo agora. A gente é muito rigoroso em que nossos filhos podem ou não podem assistir. A influência que a gente vai deixar entrar dentro de casa, né? E, cara, a nossa marca esse ano tá completando 41 anos. Então, poxa, às vezes por um descuido de um cover numa cidade, ele mancha a nossa marca, ele machuca a nossa marca, que a gente tem tanto zelo. E que eu sempre digo, é a marca que coloca comida na minha casa, né? Que paga as fraldas dos meus filhos. Então, e aquela história, né? A confiança você leva anos pra construir. E pra quebrar, às vezes é uma cena, algum problema que acontece por aí, segundos. Então eu tô falando isso só porque existem muitos covers e patati patatas falsos que fazem coisas, inclusive, grandiosas, shows de ginásio. Então a gente precisa ter esse zelo, né? Com a organização, com a produção, com a segurança, principalmente, que é algo que a gente preza muito em tudo, nos nossos circos, nos nossos shows. Então, assim, patati patatá de verdade mesmo é só o nosso, só tem 2. Aí acaba que a gente, tempos em tempos, né? A gente vai capacitando pessoas, preparando pessoas para conseguir continuar esse legado de 40 anos, né? Que legal, sensacional. E como é que o Patati e Patatá entraram na tua vida? Curiosidade aqui, você lembra quantos anos você tinha, quando você começou a assistir, entender que teu pai era criador disso tudo? Depois eu vou para uma segunda pergunta, quando que você entrou no mundo dos negócios, né? No negócio em si, entendeu que, uau, eu posso continuar o legado, posso ser um sucessor disso tudo e fazer essa expansão, esse crescimento, que você é uma referência. A galera fala muito bem desse cara aqui na gestão, no crescimento do negócio. Mas eu queria voltar atrás. Primeiro, quando é que surgiu na tua vida? Cara, que pergunta legal, porque eu não sei exatamente assim o dia, mas todas, não tem uma memória minha, uma lembrança minha que não tenha patati patatá envolvida. Que legal. De criança, assim, com 5 aninhos, 6, 7. As minhas memórias todas. Ou eu tô dentro de um carro com os meus pais, atolado de cenário na minha cabeça, com boneco, com kit, com LP, CD, indo pra algum showzinho, pra alguma festa de aniversário. Ou eu tô dentro de um estúdio de televisão, fazendo participação, né, o patati patatá participando de algum lugar. Ou eu lembro muito da época que meu pai tinha um programa na Rede Vida de televisão, que é a maior, ou uma das maiores redes católicas, né, de televisão. Meu pai ficou, se eu não me engano, 6 anos com o programa lá. Então Patati Patatá também estava, obviamente, envolvido nisso sempre, né? Então as minhas memórias todas são essas, cara. E eu dou graças a Deus por isso. Porque forjou meu caráter, forjou a minha sede por fazer o meu, correr atrás do meu, por conquistar. Eu sempre digo isso pra minha esposa, porque a gente tem que tomar cuidado com nossos filhos, minha casa mesmo, pra que a gente crie, eduque crianças, primeiro de tudo, de princípios, de valores, que saibam o que é certo e o que é errado, mas que também tenham sede, né? E a gente hoje já num outro nível, é muito delicado, né? Muito perigoso isso, porque já num outro nível onde eles não vão precisar trabalhar, né? Assim, eu vim dessa criação com os meus pais, né? Meus pais ali batalhando muito, vendendo almoço pra pagar janta, é dureza mesmo, né? Assim, nunca faltou nada, mas também nunca sobrou nada na vida dos meus pais. Então, essa minha memória que eu tenho é um mix de memória afetiva com eles, mas também afetiva com Patati Patatá. Com eles, meus pais, e com Patati Patatá. Então, é legal quem tá nos ouvindo pegar isso, sabe? De participar os filhos, independente dos filhos quererem seguir ou não. Eu sou um que quis seguir, e graças a Deus por isso. Mas assim, independente de querer seguir naquele ramo, naquele negócio, o que aprende no caminho, e a criança nem percebe que aprende, mas o que aprende no caminho, a vontade de trabalhar, os soft skills, de lidar com as coisas, de lidar com pessoas, a questão emocional, tudo isso tem um valor muito grande. Tem um valor muito grande. Não é sobre só a profissão, que é muito pequeno a gente pensar na educação dos nossos filhos, qual profissão eles vão ter pra sempre, porque a profissão, cara, troca, a profissão não é o mais importante é esse rolê inteiro, né, como eles vão lidar com as adversidades, como vai lidar com pessoas. Não é sobre a linha de chegada, mas quem a gente se torna ao longo da caminhada, né? Totalmente, essas minhas lembranças são importantíssimas na minha vida, importantíssimas. Legal. E aí, uma curiosidade mais, em casa, o escritório do Patati Patatá, onde estamos hoje aqui em Alphaville, que vocês nos deram as honras de visitar. A honra é nossa aqui, gente. Foi muito massa.
massa ter vocês aqui. Esse escritório tem há poucos anos, né? Até eu tenho uns 15 anos, o escritório do Patati Patatá era dentro da nossa casa. Uau. Então, meus pais dormiam num quarto aqui, eu e minha irmã dormíamos num quarto aqui, tinha um banheiro que a gente dividia pros dois e uma porta que fechava isso. Era a nossa casa. Todo o restante da casa, os outros quartos era estoque de disco, o outro quarto era estoque do camarim, o quintal era só para estacionar os carros que faziam parte da frota para fazer todo esse trabalho nas escolas com o Patati Patatá. Então não tinha casa. Tanto que uma vez assaltaram a nossa casa e a gente já estava conhecido. A gente, assim, nem aí, a gente não assaltaram a nossa casa e ficaram indignados porque não tinha nada de valor, não tinha uma televisão. Como assim? Vocês são do Patati Patatá, do SBT? Não, mas a nossa casa não é casa, é escritório. Tipo assim, tinha uma TV no quarto dos meus pais, uma na minha, uma TVzinha. Não tinha nada na casa, a não ser mesa, cadeira, papel, clips, entendeu? É interessante. Até 15 anos atrás isso, que entendeu? Loucura, que legal. Então eu cresci nesse ambiente de trabalho 24 horas por dia. Quando você crescia nesse ambiente de trabalho, você já sonhava ou pensava em trabalhar junto com a família nos negócios, na expansão dos negócios? Já. Com 14 anos eu comecei a empreender efetivamente, né? Meu primeiro negócio foi através do entretenimento, que muito se dá o porquê eu entro no Patati Patatá oficialmente, que é a sua segunda pergunta, mas aí a gente chega lá. Eu começo a fazer matinês na zona leste de São Paulo, porque assim, eu e meus amigos, quando a gente ia sair, a gente ia pra matinês na zona sul. Quem mora em São Paulo sabe. Paineiras no Morumbi, Clube A em Moema, tudo era na zona sul. Não tinha nada na zona leste, assim, de entretenimento pra jovens, né? Pra adolescentes. E aí eu percebi aquilo e falei, bom, então vamos criar uma matinê para nossa galera aqui, o pessoal ali da Moca, do Tatuapé, da Anália Franco, Vila Zelina, onde eu morava. Eu abro essa matinê e primeira vez 250 ingressos, segunda vez 450 ingressos, 600 ingressos, 900 ingressos, e a gente fez 7 edições de 900 ingressos, que era o máximo. Então eu começo a empreender com 14 anos. Então eu já tinha certeza que eu queria fazer negócios. Só que aí eu tinha aquele sonho ainda de ser jogador de futebol, ainda estava naquele rolê que eu te comentei. Mas quando eu tenho esse sonho de fazer negócio, eu já tinha essa certeza. Bom, eu serei um empresário. Ponto. Se eu vou continuar no Patati Patatá, se eu vou pro lado do entretenimento, ainda não estava tão claro porque eu estava querendo jogar bola. Mas aí quando eu decido parar de jogar bola com 17 anos, aí eu decido entrar pro Patati Patatá mesmo, profissionalmente falando. Que aí é a resposta da sua pergunta. Isso é 2011, estava morando em Curitiba, lá no Paraná Clube, quando o Patati Patatá entra no SBT para fazer o programa ao vivo. Todos os dias, de segunda a sexta, em 2011, em maio de 2011. Ali eu decido, eu falo, bom, quero entrar no Patati Patatá. Tá, por onde eu vou entrar? Porque com meu pai não tinha, tá bom, você é filho, você é dono, então vem aqui, você entra na cadeira de direção e vamos mandar em tudo. Certíssimo. Não, meu pai sempre me honrou muito, participou, e meu pai é sempre esse cara de compartilhar, de ensinar, ele não é um cara egoísta, longe disso. Só que assim, você tá chegando agora, vamos fazer um pouquinho de tudo. Você tem que construir a tua história e os teus resultados. Natural. Perfeito. Então o que eu sabia fazer? Entretenimento, por conta das matinês. Então eu entro já nos circos do Patati Patatá. Na verdade, nas participações do Patati Patatá em outros circos. Porque hoje nós temos 2 circos nossos, com o nosso nome, com a nossa experiência. Mas lá atrás o Patati Patatá ia pra dentro de outros circos, parceiros pelo Brasil. Então eu começo cuidando já disso, porque isso eu já sabia fazer. Vender ingresso, fazer o marketing pra isso, relacionamento com as pessoas, isso aí já era meu know-how, né? Porque eu vinha fazendo. E aí a gente explode em circos pelo país, virou um case dentro da nossa empresa. E aí em 2017 eu fundei o nosso circo próprio, né? Que é o Patati Patatá Circo Show. Que legal. Desde 2017 já existe, já funciona, continua em atividade e por aí vai. Aí tem muita história. E curiosidade, quantas pessoas vocês já impactaram no circo Patati Patatá, circo de vocês? 2,5 milhões de pessoas já nas nossas temporadas de circo oficial nosso, né? Claro que aí tem shows do Patati Patatá em prefeitura, shows em casa de espetáculo. Todos os anos a gente faz dezenas, na verdade centenas de shows em casa de espetáculos gigantes. Lá em Curitiba, por exemplo, Teatro Positivo. Quase todo ano a gente vai pra lá com o Patati Patatá. Mas no nosso circo ali, com a nossa experiência, né? Com o nosso show, no ambiente controlado que a gente tem, 2,5 milhões de pessoas. É muita gente, muita gente. E curiosidade, há quanto tempo você é CEO do grupo? Desde o final de 2018. Bom, um bom tempo já. Aí já tem 7 anos, né? E como é que foi essa mudança, né? Você vestir essa posição, que é uma posição de prestígio, mas traz seu peso, né? Responsabilidades de estar liderando um negócio do tamanho que isso se tornou e continua crescendo. O que passava pela tua cabeça? Como é que foi essa transição e vestir essa, literalmente, camisa e chapéu? Cara, foi muito natural. É isso que me deu muita segurança no processo. Porque não foi assim, do dia seguinte, por alguma estratégia você é CEO. Não, foi natural. Como... Teu pai estava nesse período na empresa ou não? Estava, só que aí ele foi realizar um outro sonho dele desde antes do Patati Patatá, que era a televisão. Nosso grupo adquiriu uma televisão, até então pequena, no interior de São Paulo, e a gente foi nesse processo de expansão de televisão aberta. Conquistamos algumas retransmissoras, alguns parceiros, etc. Então hoje nós temos a Rede Mais Família de televisão, que é uma rede de canal aberto para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e mais quase 50 e poucas
poucas cidades. Então ele foi para esse objetivo da televisão. E aí, naturalmente, eu já estava, na verdade, né, cuidando muito do Patati Patatá, tanto dos circos, como eu tinha fundado o Patati Patatá Circus Show em 2017. O Patati Patatá, o pilar muito grande é o entretenimento. Eu já vinha com entretenimento desde 2011. Então ali a gestão, licenciamento, audiovisual, também dirigia séries com o Discovery Kids, né, em 2015 e 2016. Fiz a direção das séries do Discovery Kids que a gente esteve na América Latina inteira através do Discovery. Então já era uma coisa que já tinha tanto audiovisual, entretenimento, licenciamento, eu já estava cuidando. E aí, final de 18, comecinho de 19, algo assim, meu pai oficialmente passa o bastão, foca 100%, 100 não, né, mas 99% do tempo na Rede Mais Família e eu o tempo no Patati Patatá. Muito bom. Igor, fala pra gente, melhor conselho que você recebeu na tua jornada empreendedora? Uou, melhor conselho que eu recebi na minha jornada empreendedora. Cara, do meu pai, o que você for fazer, faça com muita excelência, com muito amor, muita vontade, o que você quiser, mas faça pra ser o melhor. Então eu cresci já isso aí, não sei nem se da minha jornada empreendedora, minha jornada de vida, né? Porque eu cresci nesse ambiente assim de tem que ser muito bom. Tipo, na escola tem que tirar 10, se for jogar futebol, buscar ser melhor em campo, se for ser empresário, tem que ser o melhor empresário, se for fazer um circo, o circo tem que ser o melhor. Então eu acho que isso te estica, né? Lembra o meu pai, excelência é inegociável. É, cara, pra nós que cremos que temos um Deus criador acima de tudo, não dá pra gente ser imagem e semelhança de um criador perfeito e não ser excelente, né? E ser meia boca, nota 6, não tem como, né? Então a gente nunca vai ser perfeito, né? Nunca. A gente tem que buscar sempre a melhor versão, né? Sermos excelentes. Bom. A gente tem que ser conhecido por isso, né? Tipo, pô, ali os caras fazem um bom trabalho. Legal. E eu creio que quem aplica isso na vida como um todo tem sucesso, né? Se você for um pai excelente, você vai ser excelente. Se você for um marido excelente, você vai ter sucesso. Acho que é o melhor conselho pra qualquer jornada, né? Ser excelente em tudo aquilo que a gente faz, né? Meu pai me dava um conselho que me marcou muito, eu carrego e levo isso pra todas as minhas equipes. E principalmente veio na época do futebol. Ou você é exemplo de resultado, que é o que todo mundo quer, ou você é exemplo de esforço. Porque se você é hoje no exemplo de esforço, amanhã você nunca vai chegar a ser exemplo de resultado. Então, ou é um ou é outro. Ou você tá no quadradinho do dedicação, referência em dedicação, ou você tá no quadradinho de referência em resultado. Não pode existir um terceiro quadrado, né? Um terceiro caminho. Excelência, excelência, excelência. Muito bom. E o pior conselho? O pior conselho que nós podemos dar conta de vários negócios ao mesmo tempo. Cara, pra mim, esse foi um pior conselho. Por quê? Porque, exceto quando você tá num patamar de investidor ou de um empresário extremamente consolidado, né? É importante a gente deixar claro. Isso funciona, ok. Que aí no final do dia a planilha conta de mais e menos e se perder tá tudo ok. Mas pra nós, assim, que viemos do nada, pra nós que o negócio depende da gente, não é da gente tá fazendo tudo, mas é da gente tá liderando, da gente tá coordenando, da gente tá cuidando, ali, skin the game, né? Pra esse tipo de empresário ter múltiplos negócios, tem dia e hora pra dar errado, ao meu ver. E eu tive muitos esses conselhos. Não, Igor, agora o Patati Patatá já tá estabilizado, investe em outros negócios. Aí eu fui investir numa rede de açougue, investi em empresas de tecnologia, investi em produtora, comecei a literalmente aquela coisa do, é melhor você ter uma galinha com vários ovos do que um só. E eu, de novo, entendo em outro patamar. Eu ali com meus 20 e poucos anos, hoje eu tenho 31, mas isso aí eu tinha uns 25, Patati Patatá era meu principal negócio, mas eu não queria que fosse o único. Ali para 23 anos, por aí 24, não queria que fosse o único. Por quê? Muito vai da vaidade do empresário também, né? A gente quer ser dono de vários negócios, quero ser dono de... É bonito, né, falar isso? É bonito dizer, eu tenho 10 CNPJs, esse papo de 10 CNPJs, nossa, dono de 10 CNPJs. Será? O Flávio Augusto fala que você só precisa de um para dar certo. Só um, é só um. Então vamos ver que já é difícil um. Vamos ver quem tem resultado mesmo, né? Exato. Flávio, então, o pior negócio que eu recebi foi esse. Porque aí eu me deixei ir, fui, investi em 4, 5 coisas. Algumas deram muito errado, outras empataram. Uma efetivamente dá certo até hoje. Mas assim, se eu tivesse imprimido todo o meu esforço, toda a minha dedicação, meu network, minhas conexões, meu tempo, só naquilo que eu já dominava, que era o Patati Patatá, ou que seja algo muito parecido, por exemplo, em entretenimento, né? Hoje nós temos o espetáculo Seja Luz, tem um universo cristão de entretenimento e de audiovisual. São os mesmos assets, é a mesma equipe, é o mesmo time, a mesma linguagem. Tem uma sinergia muito grande de negócio. Total, uma coisa até fortalece a outra, aí beleza. Só que assim, eu fui pra comércio, eu fui pra tecnologia, coisas que só a curva de aprendizado, meu amigo, você leva anos. Então, não faz sentido. Esse pra mim é um conselho ruim. E aproveitando agora que quem nos segue, ou é empreendedor ou tá querendo empreender, que conselho que você daria pra essa pessoa que tá nos assistindo? Pra você que tá nos assistindo... Aquela pessoa que tá sonhando em empreender, tá? Aquela pessoa que tá querendo virar chave, querendo remodelar seu modelo de negócio, ajustar, ou aquela pessoa que precisa de um empurrão e coragem. Posso falar 3 coisas?
A primeira, nada vence a constância, cara. E é diferente até do que a disciplina, né? Porque muitas pessoas não são disciplinadas com horário, mas são constantes, cara. Quando você é constante, o Flávio fala muito isso também. Se trabalhar 12, 14 horas por dia, meu amigo, durante alguns anos, não tem como dar errado. É constante mesmo, você é constante, todo dia. Eu vou te falar que essa acho que é a minha principal característica. É todo dia, constância. No dia ruim, no dia bom, é constante. E liga, e pede, e cobra. E aí o segundo tá associado a isso. Ninguém vai estar tão interessado nas suas coisas do que você mesmo. Só você é o responsável pelo seu rolê, meu amigo. Eu tô vendo isso muito com o setor público, cara. Porque a gente vai abordar prefeituras para vender as soluções educacionais. Cara, eu falo, imagina uma prefeitura, tanto de BO que tem, tanta de demanda que tem todo dia. Se eu não ficar ligando todo dia, eu não vou vender nunca. Ligar e lembrar, manda mensagem, liga e vai pessoalmente. Eu sou o responsável pelo meu rolê. E a constância tem muito a ver com isso, com esse entendimento. Legal. Porque hoje a gente tá na geração do e-mail, do WhatsApp. Mas eu mandei um WhatsApp. Pô, legal. Quantos WhatsApp você deixou de responder hoje, cara? Por correria, não é por maldade, muitas vezes. Porque você tava numa reunião, quando saiu, já tinha 10 WhatsApp, você não viu. É engraçado, né? Acho que é a geração que a gente menos faz ligação, né? Só das mensagens. E, de novo, não é uma crítica, eu uso o WhatsApp o dia inteiro. Só que não respondeu o WhatsApp, meu amigo, é ligação. Aí vai pessoalmente, pega o cara na esquina. Eu lidero mais 100 vendedores. E eu falo, o segredo do sucesso em vendas é o PTL. Sabe o que é o PTL? Não. É o pegar o telefone e ligar. Porque às vezes o WhatsApp, como você falou, a gente vive hoje a economia da atenção. E é um desafio monstruoso você conseguir a atenção da pessoa no WhatsApp. Então como é que você resolve isso? PTL, ligando, ligando. Pode usar. Aprendi com o Flávio, não, pode dar o crédito pro Flávio. Aqui o Flávio é o meu mestre, aqui eu aprendo muito com ele. Muito bom. O terceiro, cara, parecido com a excelência que a gente falou no começo, mas é o amor, né? Desculpa usar a palavra, mas tem que ter tesão no que faz, cara. Tem que ter muito amor no que faz. Tem que gostar muito. E eu gosto muito de trabalhar com famílias, com crianças. Eu gosto muito de oferecer um conteúdo saudável e seguro para as crianças. E é engraçado que uma questão até espiritual, mas eu creio que pelo tanto que você honra aquilo, Deus te dá algo sobre aquilo. Porque, por exemplo, as crianças são apaixonadas em mim. Eu vou fazer o espetáculo Seja Luz, fica fila de crianças para tirar foto do espetáculo adulto e eu sou adulto e não falo para criança. Então, como você explica isso, sabe? Por quê? Porque eu amo isso. Eu sou pai, né? Tenho 2 meninos, o Davi e o Luca. E o Mateu tá vindo aí, meu terceiro menino. Legal. Eu sou apaixonado em criança, mas desde sempre. Criança na instituição, família. Então, cara, o amor, seja o que for que você queira empreender, que você queira fazer, faça algo que você ame mesmo. Parece filosófico, mas é muito verdade. Porque você acordar e dormir fazendo o que você não gosta, cara, ainda mais empreendendo, que você não é obrigado. Você não é obrigado, você tá empreendendo porque você quer, né? Tenha muito calor, assim, muita paixão, muita pegada, né? Muita vontade com o que faz. Sensacional. E uma lição de vida que a escola não ensina? Você ter a consciência de que para ter um negócio você precisa de pessoas, para vender você vai vender para pessoas, seus conteúdos, seus produtos, seus serviços, qualquer coisa vai ser sobre pessoas. Tudo é sobre pessoas. Quando você nasceu, uma pessoa te gerou. Quando você nasceu, uma pessoa te tirou da sua mamãe. Quando você partir dessa para uma melhor, quem vai te colocar num caixão, uma pessoa. Então é tudo sobre pessoas. Quando eu entendi isso de alguns anos para cá, assim. Então eu tenho me especializado em lidar com pessoas. Porque isso a escola não ensina, a faculdade não ensina, né? E é, cara, uma parada muito importante. Muito importante. Porque, vou dizer como empresário, eu tenho vários funcionários que passaram pela nossa empresa brilhantes, só que não conseguia lidar com o coleguinha do lado. Arranjava briga. E aí você é obrigado a desligar, não pela competência ou capacidade, mas sim pelo lido na mesa, sabe assim? E o contrário é verdadeiro. Aquela pessoa que lida, que tem relacionamento, não tô falando daquela pessoa puxa-saco que fica só papeando, não é isso. Mas aquela pessoa que consegue extrair o melhor do outro, que consegue... Tem empatia, que tem compaixão, que se coloca no lugar do outro, enfim. Isso é poderoso, né? Isso é poderoso, cara. Aprender a lidar com pessoas, e mais do que aprender a lidar, é ter a consciência disso. Eu vou precisar de pessoas. Então, por exemplo, quando você pede uma coisa e não vem exatamente do jeito que você quer, aí você tem que entender que nunca vai vir. A pessoa tem um jeito dela de fazer. Você pode ter 999 jeitos de fazer algo especificamente. Enfim, aí é um papo muito já micro, mas pessoas, cara. Tudo sobre pessoas. Quanto antes você entender isso, seu negócio vai mais rápido, você vai mais longe. Eu gosto de uma frase do Simon Sinek que fala assim: 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, essa é a clássica verdade para quem trabalha, para quem tem negócio, para quem quer crescer, precisa colocar pessoas no centro, senão você não faz nada. Então você fica refém de vender suas horas. Você não consegue escalar, você não consegue influenciar, você não consegue liderar, você não consegue multiplicar. Tem a frase do Michael Jordan também que é muito boa, né? O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos, né? Então, tipo, Michael Jordan conseguia bater, entrar no garrafão, enterrar uma vez e duas e conseguia ganhar um jogo sozinho, mas para fazer 40 jogos na temporada ele precisava de uma equipe, né? Então isso nos negócios também, né? A gente consegue até, resolve uma reunião, resolve... Aí chega uma hora que, precisa de gente. Muito bom. Igor, como é que Deus influencia os seus negócios? Uau.
Tudo que a gente vai fazer parte dele, passa por ele e aponta pra ele, chega nele, né? Que legal. Então, de novo, principalmente porque a gente lida com famílias, com crianças, a gente entende a importância das famílias, das crianças pro reino. Então, cara, nada que agride a nossa fé, os nossos princípios, os nossos valores, é aprovado, vai pra frente. E aprendi algo muito poderoso sobre negócios falando disso, cara. Sobre alianças de sociedade, sabe? Eu tive sociedades que não tinham os mesmos princípios. Aí eu não tô falando de religião. Tô falando de princípios mesmo. Até uma camada paralela, assim, né? Vamos chamar assim. E deram errado. Muito errado. Não comercialmente, não. Como vida mesmo, sabe? Então, é importantíssimo no mundo dos negócios, ao meu ver, isso não é uma máxima, é a minha verdade, é o que eu acredito, você ter sociedades que têm princípios parecidos. Princípios com que você acredita. E aí, no nosso caso aqui, é isso tudo que eu tô dizendo. Porque no longo prazo, cara, ou você vai se corromper, ou se corromper, no caso, não é corrupção. Você vai perder alguns valores, você vai deixar de lado algo que você acredita a vida inteira porque naquele momento o seu negócio tá hypado, você tá ganhando muito dinheiro, ou tá sendo muito requisitado, vai deixar a vaidade falar, enfim, por N motivos. Nem todo negócio, nem todo empreendedor precisa ter uma placa dizendo que é cristão. Não é sobre o religiosismo, mas é sobre a gente entender que um negócio nada mais é do que pessoas trabalhando para vender algo, pessoas trabalhando para aumentar algo. Então, quando essas pessoas estão juntas no mesmo princípio, no mesmo objetivo, cara, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Ter negócio é sobre fazer a diferença. E ter os princípios claros nesse sentido é essencial, Porque, fundamental. por exemplo, quantas pessoas hoje, você tem centenas de pessoas embaixo de você hoje. Então, você hoje, liderando essas pessoas com seus princípios, você está sendo luz. Influência muito, né? Você está sendo luz, você está sendo igreja na Terra, né? Ao cuidar, ao corrigir, ao orientar. Então, a gente tem essa convicção aqui. A gente tem essa certeza que aqui é a nossa primeira igreja, vamos chamar assim, né? Essas pessoas, as pessoas que a gente toca. Então, o senso de propósito no Patati Patatá é muito aguçado. Ele é muito nítido. Se você agora ligar lá para o nosso head de operações lá do circo que está agora em João Pessoa, perdão, agora está em Natal, está mudando para Natal no Rio Grande do Norte. Se ligar para ele e perguntar para que o Patati Patatá existe, ele vai te responder tudo. O que vocês gostam muito de fazer ao chegar numa praça relacionada a pessoas? Ele vai falar, a gente gosta de visitar pelo menos uns 3 hospitais, a gente gosta de fazer parceria com umas 20 ONGs para levar as crianças, a gente faz parceria com a prefeitura para levar crianças que não têm condição. Então, isso tudo é Deus. É Deus fazendo através de nós. É a gente se colocando à disposição para fazer o que Deus quer fazer, quer cuidar, quer proteger, quer amar, prover, ajudar, servir e por aí vai, né? Os negócios precisam servir para isso também, senão não faz sentido. Cara, muito bom. Inspirador pra caramba. Já admirava, mas depois conhecer a história ainda mais a fundo e quem tá por trás disso é realmente muito especial. Parabéns, cara. Parabéns demais. Pra fechar, um tchau final, uma recomendação final, um conselho final pra quem tá nos assistindo. Inclusive, obrigado pela audiência e, inclusive, não deixa de se inscrever aqui no canal. Pô, eu que agradeço porque foi um papo muito massa. Que bom que você gostou. É muito bonito ver homens empresários que têm essa convicção também de princípios, de missão na Terra, né? Acho que é mais sobre isso. Então, parabéns pra vocês também, pra essa equipe maravilhosa também, que estão tudo na mesma frequência. Eu digo aqui muito sobre frequência, né? A gente aqui tem que estar na mesma frequência, vocês também estão, nitidamente. E aí, pra quem tá nos assistindo, eu desejo muito que você tenha consciência de que você precisa ser luz em tudo que você fizer. E ser luz é realmente iluminar o caminho de todos ao seu redor, seja através do seu negócio, seja através da sua carreira, seja através da sua família, do que for. Não faz sentido a gente vir à Terra e não fazer diferença na vida das pessoas. Não faz sentido a gente viver por viver, esperando das 6 horas da tarde e pensando em nada, e não ter propósito aflorado, aguçado dentro de si. Então, que você aí que esteja nos ouvindo tenha essa consciência de que a gente tem que estar de costas pro escuro, de frente pra luz, iluminando. Iluminar é o que? É servir, é facilitar, é ajudar. O que eles estão fazendo aqui é sendo luz na vida de vocês, porque estão entregando um conteúdo de altíssimo valor. Eles têm acesso aqui a empresários que cobram centenas de milhares por hora e esses mesmos empresários vieram aqui inspirar vocês, educar vocês também a respeito de empreendedorismo. E aqui estou eu também com essa missão só de servir, né? De servir, de inspirar de alguma forma, sempre com esse objetivo de ser luz. Então, bora ser luz. Sensacional, que aula. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo, cara. Obrigado a você.